Olá, queridos, graças e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, estou tirando aqui um tempinho, quase 1h30 da manhã. Estamos ao vivo para poder dar uma opinião. Tem algumas pessoas pedindo para que a gente pudesse dar uma opinião sobre essa questão da Palestina, do Hamas, do Hezbollah e de tudo que está acontecendo lá em Israel. E, de fato, não é algo tão simples assim. Um abraço aí a Maurício, que está aí na Califórnia. Um abraço a todos. 1h30 da manhã, estamos ao vivo para poder dar uma palavra, uma breve palavra e um breve comentário acerca de tantas coisas que estamos ouvindo nos últimos tempos e tentar tirar algumas mentiras e tentar estabelecer algumas verdades acerca dessa situação. É óbvio que não é tão simples a gente poder fazer uma análise dos fatos que estão acontecendo hoje na região de Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, faixa de Gaza, a Jordânia, a Palestina, também ali o Egito e toda aquela região ali que já há séculos, na verdade milênios, né, vem tendo grandes conflitos. Mas precisamos compreender algumas coisas de forma pontual. A questão é que, desde o início, nós sabemos que existem promessas ao povo judeu daquela terra que eles hoje estão vivendo, hoje estão lá vivendo e passaram por muitas situações ao longo de séculos. Isso mesmo antes de Jesus, né? Antes de Cristo. A gente vai se lembrar de várias situações que aconteceram, desde a Babilônia, os assírios, sobre até mesmo a questão dos gregos, a questão dos romanos, os gregos na época do que é chamado na teologia dos 400 anos de silêncio, depois dos romanos, e vai até a década de 70, isso exatamente, década de 70, cerca de 63 a 70 depois de Cristo, acontece o que é feita a tomada da fortaleza de Massada e começa uma revolta dentro dos judeus e que acaba por destruir todo o Estado israelense, a soberania do povo judeu ali naquela região, quando o general Tito entra e destrói tudo aquilo que poderia ser entendido como uma nação. E o povo judeu, sem nação, ficou até o ano de 1947, quando houve o voto de Oswaldo Aranha, um brasileiro, o qual foi usado por Deus, entendemos dessa forma, para abençoar o povo de Deus. Também é necessário pontuar que somente no século VI é que surge o islamismo. Somente no século VI é que surge o islamismo. No século VII é que vai acontecer a construção do Domo da Rocha e a completa destruição, ou total destruição do Templo de Jerusalém, né? O templo que de fato é tido como o templo que estaria guardando, obviamente que já tinha notícias que já tinha sido perdido, a Arca da Aliança e coisas desse tipo, mas eu estou falando do território ali sagrado e baseado no islamismo, na visão do islamismo que surgiu no século VI, é que vai acontecer já no século VII essa situação. Acontece as cruzadas, toda aquela situação das cruzadas, o cristianismo entra com o catolicismo também no raio de ação, e aí vai acontecer lá na frente, já na virada do século XIX para o século XX, no final do século XIX, um movimento chamado sionismo. O sionismo é um movimento em que os judeus eles começam a tentar se somar para cada um na sua região, cada um espalhado pelo mundo inteiro, eles começam a clamar por um território.
eles começam a clamar por um local. Só para vocês entenderem, até a Sibéria, um pedaço da Sibéria, foi oferecido para o povo judeu para que eles pudessem habitar. Então, cerca de 3 territórios foram oferecidos ao povo judeu. E aí houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, com o nazismo tentando matar, né, dizimar todo o povo judeu. E aqui vale um adendo para que você possa entender que esse conflito não é tão simples assim como as pessoas estão querendo simplificar a coisa dessa forma. Ao tempo da Segunda Guerra Mundial, presta atenção nisso, ao tempo da Segunda Guerra Mundial, existia uma estimativa de 19 milhões de judeus no mundo. Mesmo assim, não é muito judeu. Lembrando que eles tinham uma quantidade significativa de bancos e de câmbios e de riquezas, porque eles precisaram, na Idade Média, aprender a cambiar. Na verdade, foram os primeiros, ou um dos primeiros a aprender a cambiar, porque eles não podiam assumir nenhum tipo de papel relevante na sociedade europeia, porque na Idade Média a Igreja Católica assim não permitia, né? É tanto que no Brasil também, quando eles chegaram no Brasil, tiveram que mudar os seus nomes. É tanto que os nomes Machado, Oliveira, esses nomes todos aqui no Brasil, eles são atribuídos aos judeus que tiveram que se erradicar ou serem colocados como católicos. Isso é um capítulo à parte, mas é só para demonstrar que o povo judeu ele vem sendo perseguido há séculos. Essa ideia do povo islâmico ser perseguido não é verdade, não é desse jeito e não é dessa forma. Mas vamos à frente, vamos seguindo um pouco o rumo da história. Paz, Helena, graças e paz para você, 1h40 da manhã. Estamos aqui tentando dar uma opinião, o pessoal tem pedido sobre a questão do que está acontecendo lá na região de Israel e tudo aquilo que está ocorrendo. Então, acontece esse movimento sionista, que é um movimento que o povo judeu começa a clamar por um Estado, por um território. Como disse a vocês, foram oferecidos 3 territórios, até mesmo um pedaço de terra dentro da Sibéria, pense nisso. E está lá a terra deles, está lá a terra que eles perderam na época por causa de Nero, nas loucuras de Nero e tudo mais, por causa de fato, se vocês não sabem, mas na época dos romanos, houve um exagero, roubos, opressões, cobranças de impostos, além do que era devido, e o povo judeu não aguentou, e se rebelou, e se revoltou, e acabou sendo morto, muitos judeus ali, e isso é relatado também nos escritos de Flávio Joséfos. Bom, vindo para cá, para o sionismo, quando chega no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo fica comovido com o que o nazismo fez com o povo judeu. Como eu disse a vocês, existiam 19 milhões de judeus no mundo, e após a Segunda Guerra Mundial, baixa-se o número para 15 milhões de judeus. Isso é uma estimativa. Só para vocês entenderem, ainda hoje, nos tempos de hoje, ainda esse número permanece, 15 milhões de judeus. Só que o povo árabe não para de crescer, não para de procriar e não para de avançar. Isso é para acabar com o argumento de dizer que os judeus estão dizimando o povo islâmico, e isso não é verdade. Pois bem, isso ao final da Segunda Guerra Mundial é decidido entregar um pedaço de terra ao povo de Israel na Palestina, naquela região ali da Palestina. E foi feito ali vários tratados. Sim, houve uma má condução, uma condução altamente catastrófica, altamente, assim, sem nenhum tipo de capacidade de execução até o final, de pacificação e de todas as coisas que foram acordadas com o povo palestino, e acaba o povo de Israel adentrando no território palestino, e quando eles entram nesse território, até hoje o povo que está ali naquela região querem vingança por causa disso. Essa é a verdade. Entretanto,
houve a aquiescência da ONU, a aquiescência de tratados internacionais e a aquiescência de situações para poder haver essa ocupação. Sim, houve atropelos, sim, houve carros na frente dos bois naquele momento, e é por causa disso que ficou uma fissura, um arranhão, desde 1947 para cá. Então, a última guerra, né, a Yom Kippur, na década de 70, fez com que toda essa raiva, esse ódio fosse demonstrado, porque ainda estava maculado, estava arranhado e até hoje ainda está. A faixa de Gaza é um pedacinho, tem toda a Palestina, tem Israel, Jerusalém e em cima Nazaré. Cada pedaço desse tem toda uma política complicadíssima para poder entender de território. Cada pedaço desse tem uma política de como é que eu poderia dizer assim, de governo. Inclusive a própria Jerusalém, ela é um tratado especial. Quando você vai ver em termos de geopolítica, ela está como sinal verde, ela é desenhada de verde. As outras territórios são de outras cores, porque é demonstrado que ali tem uma tripartição de poder. Existem tratados entre povos ali, principalmente entre os judeus e os islâmicos, né, os árabes ali, ou seja, os islâmicos ali daquela região. Pois bem, há menos de um mês atrás, Benjamin Netanyahu estava na ONU dizendo que, ao contrário do que todos estavam pensando, o povo israelense, o povo judeu estava conseguindo atingir 90% de tratados de negociação, de paz, de acordos com o mundo árabe. E o último tratado que eles iriam fechar agora era com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é vizinho ao Irã. Isso é muito importante vocês entenderem, porque a coisa não é tão simples assim. Estamos falando de tratados internacionais, estamos falando de acordos internacionais, e aí o premier, né, o Benjamin Netanyahu, dentro da ONU, ele fala que estava conseguindo avançar a chegar a 90% de tratados e acordos de paz, de comércio, de troca de tecnologias e por aí vai, com o mundo árabe. E estava agora para fechar com a Arábia Saudita. E o Irã não estava em paz para que isso acontecesse. Vale ressaltar que o projeto Escudo de Israel foi negado à Ucrânia, porque a Ucrânia tem tratados com a Turquia, que tem tratado com o Irã, justamente pelo medo que Israel tinha de ser hackeado o seu projeto, ok? O seu projeto pelo Irã entregue ao Hamas e o Hezbollah. Isso é muito importante vocês entenderem, porque isso faz parte do contexto também político desse momento agora. Porque as pessoas estão falando muita coisa, mas as pessoas não estão dando alguns detalhes importantes sobre isso. E é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo. E aí o que é que acontece? Você percebe que o Benjamin Netanyahu estava buscando acordos de paz e tratados de paz com relação à questão com o mundo árabe. E a Arábia Saudita estava para fechar esse acordo com eles também. E estão em vias de fechar. E o Irã não está satisfeito, e toda a Palestina não estava ali satisfeito, e também o Hamas e o Hezbollah não. O Hamas de um lado, o Hezbollah do outro, mas todos dentro da Palestina. O Hamas, ele se transveste de partido político com vias de assistencialismo. Vamos voltar ao 11 de setembro. No 11 de setembro, mesquitas foram utilizadas para fazer reuniões em que foi traçado a questão do planejamento das Torres Gêmeas. A gente precisa, como humanidade, parar de ser hipócritas. A gente condena o nazismo, que matou os judeus, mas não condena o Hamas, que fez o que fez. A gente condena uma série de situações, mas quando me parece que há um viés político-ideológico, a gente esquece a racionalidade da humanidade e começa as pessoas ficarem bem malucas e não conseguem enxergar questões óbvias. Então, o mundo, ele existe tratados de guerra, em que tem sim seus colaboradores e participantes,
Existem pessoas que fazem, os países que fazem parte desses tratados e outros que não fazem parte desses tratados. Aos países que fazem parte dos tratados ou tratados de guerra, esses países, eles têm comercialização forte, eles têm turismo forte e uma série de situações. E só para vocês entenderem, existe dentro desses tratados de guerra uma série de coisas que não podem ser utilizadas. Por exemplo, Putin utilizou contra a Ucrânia algumas coisas que nos tratados de guerra não se poderia ser utilizada. Por exemplo, bombas que liberam estilhaços, bombas que derretem tudo que tiver ao redor. Porque essas bombas, elas têm muito efeito colateral e elas não têm precisão. Então, os tratados de guerra é justamente para proteger o máximo possível de civis. E o Hezbollah, ele tem... mas o que acontece? A Rússia, ela acabou tendo sanções internacionais porque na guerra contra a Ucrânia, ela utilizou bombas e de uma forma que ela não deveria utilizar. Ela utilizou armas que não poderia utilizar. E acabou atingindo muitos civis de uma forma desproporcional. E isso daí atingiu tratados que, inclusive, ela era assinante. Ela acordava com aquilo dali. A guerra lá da Ucrânia e da Rússia merecia uma outra conversa, tá certo? Mas, voltando para cá, para essa questão, a mesma coisa está acontecendo lá. Vamos voltar para a questão do Hezbollah. A ONU não classifica o Hezbollah, o Hamas, o Hamas não classifica o Hamas como grupo terrorista, porque é um grupo que hoje é um partido. Assim como o nazismo um dia foi um partido. Entende? Então, o fato de ser um partido eleito democraticamente, presta atenção no que eu estou falando, não quer dizer que isso dá legitimidade para, assim, poder fazer o que quiser. Porque no Tribunal de Nuremberg foi estabelecido uma coisa, um fenômeno que até hoje é utilizado no direito, que se chama o iusnaturalismo. E o iusnaturalismo vai além do direito positivo de Hans Kelsen. Então, a teoria pura do direito de Hans Kelsen é uma coisa, que é também um fenômeno, é algo real. Entretanto, o iusnaturalismo, ou seja, o direito à vida, à liberdade e uma série de situações, vão muito mais além do que qualquer coisa que possa ser legitimado, desde uma Constituição, desde um tipo de Estado, desde um tipo de soberania. Se aquele Estado, se aquela soberania começa a ter práticas para dizimar, para matar, destruir povos, isso daí começa a ser visto como, sim, terrorismo. Não é milícia, é terrorismo. Então, o Hamas, ele se transveste de partido político, a ONU, que ela não está se posicionando de forma correta, porque parece que não aprendeu nada com a história, e o Hamas faz as mesmas práticas que o 11 de setembro. Utiliza, porque como é um partido político, eles também fazem muitas ações sociais na Palestina. Então eles têm asilos, eles têm hospitais e eles têm também orfanatos. Só que existem notícias e também mesquitas que servem de escudo para reuniões, organizações, porque eles não são coassinantes de tratados internacionais, entretanto sabem que Israel é coassinante de tratados internacionais, então jamais vai poder bombardear hospital e coisas parecidas. Então, a gente precisa entender como é que a coisa ali se procede. E é fato notório, basta entrar e pesquisar no Google cartilhas, ensinos que é feito ali naquela região da Palestina, em que o Hamas distribui cartilhas como se fossem gibis, mostrando às crianças que é muito legal matar os judeus. É isso que está acontecendo, por exemplo, agora. Aquelas crianças
aquelas 40 crianças encontradas degoladas agora, crianças, bebês encontrados degolados agora, judeus. E aquelas crianças que estavam presas em pequenas gaiolas e jaulas, sendo torturadas por outras crianças maiores, doutrinadas pelo Hamas ali. Isso mostra claramente essa doutrinação. Não bastando isso, basta entrar na internet e buscar o Estatuto do Partido do Hamas. Então, se você for no Estatuto do Partido do Hamas, você vai ver que lá tem algumas coisas. É longo, é extenso, vale a leitura, para que nós possamos de fato ter profundidade no que nós estamos falando, e muitas vezes até irmãos defendendo, algumas pessoas até defendendo, infelizmente, mas você vai ver lá a intencionalidade do Hamas. A intencionalidade do Hamas não é resistência, a intencionalidade do Hamas não é disputa territorial, a intencionalidade do Hamas não é disputa de identidade ou soberania de povo. A intencionalidade é uma só. E não se assuste, e não é fake news, basta você ler. Está lá, dizendo que eles estão em busca em dizimar os judeus e os cristãos. Cristãos vêm depois, judeus vêm primeiro. A menos que se converta ao verdadeiro Deus, que seria Alá. Eu sei que Alá, na Bíblia, quando é traduzida ao islamismo, Alá quer dizer Deus, eu sei disso. Mas é o Deus na interpretação de Muhammad. Ok. Então, acontece que o Hamas, ele, no seu próprio estatuto, também, as feministas de plantão, seria muito bom dar uma olhadinha lá no estatuto desse partido tão democrático, que ele disse que a única atividade e função das mulheres é procriar, criar os seus filhos, a serem ensinados a entregar a sua vida para o Hamas. Então, a única função das mulheres na cabeça do Hamas é para isso: procriar e doutrinar os seus filhos a entregar suas vidas lá na frente ao Hamas. Então, é isso que eles doutrinam e diz que as mulheres só servem para isso. Vale ressaltar também, há algumas pessoas, né, por exemplo, o MST agora lançou uma nota, inclusive saiu no Globo chancelando. Por que eu estou dizendo que inclusive saiu no Globo? Porque às vezes as pessoas se arrependem e tiram a nota, né? Mas está aí, registrado em vários outros jornais, inclusive o Globo. A nota está lá no MST, se tirou, vai ficar no Globo registrado, que ele apoia a resistência heróica e brava do Hamas. Eu não só vi isso, eu também vi no PCO, eu até printei e coloquei no meu Instagram, que eles estavam também parabenizando. Eu também vi alguns sindicatos no Brasil parabenizando o que o Hamas fez. Alguns falaram sobre inteligência na ocupação, inteligência na hora que entraram em Israel, e isso é um absurdo. E eu vou dizer por quê. Ok? Então, lembrando que, mais uma vez, a Palestina, o Hamas não é signatários de alguns tratados, enquanto que Israel é de quase todos os tratados. Pois bem, então, o Hamas, ele se transveste de um partido político, se transveste de uma organização filantrópica lá dentro, mas na verdade é uma faculdade de terroristas, e é um grupo terrorista não reconhecido pela ONU. Obrigatoriamente, todos que têm tratado com a ONU só podem tratar grupo terrorista quando a ONU diz, e todo mundo tem que beijar a mão da ONU, ok? O Itamaraty, por exemplo, não considera o Hamas terrorista, nem quando era, presta atenção no que eu estou dizendo, nem quando era na época de Jair Messias Bolsonaro. Não por causa de Bolsonaro, ou não por causa de Lula, nesse caso, agora, presta atenção. Né? Por favor, ninguém jogue pedra, apenas uma questão histórica, mas porque, de fato, o Itamaraty ele precisa seguir aquilo que a ONU fala quando vai classificar ou não, nesse sentido. Entretanto, todavia e porém, o chefe do executivo ele pode se posicionar, sim,
mais próximo ou mais distante daquilo que ele quiser. Ele pode se posicionar sim, mais próximo, mais distante. E o Hamas esteve sempre muito próximo dos partidos de esquerda do Brasil, inclusive parabenizando o presidente Lula quando ele ganhou. E teve muito distante quando eles estavam à época do anterior presidente. Isso é um fato. Agora, o que está acontecendo lá em Israel nesse momento? Nós fizemos aí um preâmbulo sobre toda a questão histórica e geopolítica ali, tentamos fazer um resumo. No momento que estava na finalização da Festa Tabernáculos, inclusive com muitas caravanas brasileiras lá em Israel, muitas caravanas do mundo inteiro lá em Israel, porque é uma época muito favorável, presta atenção nisso, é uma época muito favorável, de novo, é uma época muito favorável para estar lá, turistando. Então Hamas sabia que haveria lá turistas do mundo inteiro. O Hamas sabia isso. O Hamas matou intencionalmente cristãos lá. Hoje tem sequestrado cerca de 14 americanos que estavam lá turistando. Matou um brasileiro porque era uma época festiva. Vale ressaltar também alguns outros detalhes. Existe parada gay em Israel, mas vá fazer parada gay no outro lado, ali na Palestina. Vá lá fazer parada gay. Os israelenses, eles é uma sociedade democrática. As outras não são. Elas são teocráticas. Elas têm uma centralidade de forma muito mais absolutista ou totalitária. Porque algumas pessoas estão dizendo e estão falando que Israel é perseguidor do mundo árabe, que estava dizimando o mundo árabe. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você fizer uma comparação da quantidade de judeus de 1947 para cá, quando saiu da Segunda Guerra Mundial, continua a mesma quantidade de judeus. Mas se você observar a quantidade de árabes naquela região, não multiplicou, quintuplicou. Como é que os judeus estão fazendo isso? Quando os próprios judeus, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, nunca negou abastecimento de água, comida naquela região. Eles estão fechando agora, mas nunca negou. Então, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Não há preceitos em Israel de um país que está oprimindo aquele pessoal que está lá. Agora, existe esse arranhão lá atrás da ONU na hora que foi estabelecer o Estado de Israel. Porém, à mente dos judeus está toda a história milenar daquele território que sempre foi da origem deles. Então não é fácil de fato falar. Mas uma coisa, podemos divergir de tudo. A gente pode divergir de todas as coisas. A gente pode, queridos, falar o que quiser. A gente pode até divergir em questão política, partidária, até ideológica, até quanto à questão de fé. Mas uma coisa a gente não pode negar: as imagens e os fatos. Eles estavam no Shabat, mas não era qualquer Shabat. Era um Shabat das principais, ou finalização das principais festas do mundo judaico. E nesse dia, especialmente nesse dia, eles não podem tocar em tecnologia. Então, algumas pessoas estão dizendo, como é que eles conseguiram entrar tão facilmente? Porque eles estavam distantes da tecnologia. Eles têm um costume de nem tocar no elevador nesse dia. Então os elevadores são programados para poder abrir automaticamente. É uma questão de cultura deles. Então eles não estavam atentos à tecnologia, ou seja, tudo aquilo que está ao redor disso. Essa é a explicação mais plausível para poder ter entrado nesse dia, exatamente nesse dia. E o Irã, sim, por mais que o Ayatollah
há alguns dias atrás disse que não teve nada a ver, hoje o Iatolá do Irã parabenizou. Eles não iriam, Hamas jamais faria qualquer coisa contra Israel se não tivesse uma proteção do Irã. E o Irã não quer o tratado de paz entre Israel e a Arábia Saudita, que é vizinha deles, e que foi anunciado na ONU. E justamente nesse final de semana, Israel estava desguarnecida. Israel estava em festa. Israel estava com visitantes do mundo inteiro. E velhos do mundo inteiro, cristãos, por exemplo, foram mortos por várias formas. Inclusive, essa cristã, essa mulher alemã, ela foi arrastada. Nós temos um brasileiro que foi morto lá. Então, queridos, isso daí não tem nada a ver com guerra. Eles não miraram em nenhum tipo de posto. Eles não miraram num quartel. Eles não miraram em nada. Eles não miraram nenhum parlamento. Eles não miraram em nada disso. Eles miraram em vidas para espalhar o terror. Eles miraram em bairros populacionais para espalhar o terror. Por isso que são terroristas, transvestidos de partido. E aqui eu deixo muito claro que não há nenhum tipo de qualquer tipo de indicação contra o povo islâmico como um todo e como geral, mas especificamente aos terroristas que são do grupo Hamas. Eles são terroristas. E eles pegaram e sequestraram mulheres, crianças, e estupraram mulheres, filmaram mulheres. E talvez vocês possam não entender o que eu estou falando aqui, mas eu queria que vocês assistissem um filme baseado em um livro chamado Caçador de Pipas, que mostra quando o Talibã entrou no Afeganistão. E eles tinham uma prática de estuprar crianças. E uma dessas crianças que foi estuprada recorrentemente conseguiu fugir. E ela narra, e ela escreve um livro, e ela conta, e é daí que saiu o filme O Caçador de Pipas, aí conta a história dessa criança. Então, os xiitas terroristas, eles têm práticas sádicas que não são práticas de guerra, são práticas de terrorismo. E eles não estão mirando, e presta atenção no que eu estou dizendo, em um avanço territorial, coisa desse tipo. Eles não estão nem aí para isso. Eles querem simplesmente espalhar o terror e, como eles mesmos falam, dizimar os judeus primeiro e os cristãos. Então, queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu tenho visto pessoas de esquerda, eu tenho visto pessoas que, horas, diz que Beltrano ou Cicrano é nazista e fascista. E hoje estão defendendo o Hamas, que está cumprindo a mesma coisa que algum tempo atrás os nazistas fizeram. Então isso é incongruente, isso é maluco, isso é louco. Então eu estou aqui expondo a minha opinião e os fatos e dizendo para vocês o seguinte, que nós temos, enquanto cristãos, hoje que orar pela paz em Jerusalém. É o que Deus ele manda a gente fazer. Nós temos que orar pela paz em Jerusalém. E nós temos que orar pelos dois povos. Os povos palestinos, inocentes, os árabes inocentes e os judeus também. Nós temos que orar por esses dois povos. Agora, terroristas são terroristas. E a gente não pode abrir mão disso. E se alguém um dia, Deus me livre e guarde, invadisse a minha casa, o que eu tivesse, eu iria fazer para defender a minha família. Sendo assim, eu quero dizer algo para vocês. A gente não pode apelidar ou trazer a menos do que são e do que é a verdade.
Para Israel hoje, na mente deles, a única solução para essa situação é acabar, aniquilar todo o Hamas. E eles avisaram a todo mundo que está na faixa de Gaza, todos os civis, para saírem de lá. Eles estão dando tempo, eles estão dizendo, sai todo mundo, porque a gente vai atrás de quem é, de fato, essa galera aqui é terrorista, a gente não vai abrir mão de pegar eles. Então, ele está mandando o pessoal sair, porque eles querem pegar os caras. E essa é o que eles estão falando nesse momento. Sendo assim, eu quero falar algo para vocês, que nosso papel hoje é orar, para que, inclusive, a igreja que está na Palestina, a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que é luz ali, na faixa de Gaza, que tem missionários vinculados ao Ministério Portas Abertas, que tem mandado informações, tem pedido oração. Então nós temos que orar, para que, aos de paz, que aquele povo que está lá, sofrendo essa situação, e a igreja de Cristo que está lá, tanto o povo judeu como o povo árabe, o povo de Cristo que está lá, que nós possamos orar por eles, para que haja paz naquele lugar, e para que esse conflito acabe, e que essa guerra acabe, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe vocês, mas nós não podemos, e nós não podemos defender um grupo terrorista e apelidar de outra coisa, a não ser de terrorista. O Hamas, o Hezbollah são terroristas. E a autoridade palestina poderia sim ter evitado essa situação também. Tanto os palestinos como o Irã poderia ter sim segurado essa situação e não ter permitido isso. Pelo contrário, eles estão saindo aplaudindo e chamando esses homens de heróis. Então fica muito claro o apoio direto ou indireto deles. Então, sendo assim, a gente não pode acobertar também a verdade dos fatos. Hezbollah, Talibã, o Hamas, tudo isso é terrorismo. Isso é terrorismo. A gente não pode. A guerra, ela não é desgovernada. Então, só para vocês lembrarem e finalizar, não faz muito tempo que o Hamas promoveu o lançamento de centenas de mísseis contra Israel. Israel simplesmente se defendeu com o seu plano escudo. Não entrou, não saiu destruindo tudo, não saiu bagaçando com tudo. Só que dessa vez, eles entraram, eles mataram e eles sequestraram. E eu lhe faço uma pergunta: e se tivessem sequestrado 40 crianças da sua cidade? Então, esta é a questão. Essa é a situação que está acontecendo. Sendo assim, nós precisamos orar, pedir a Deus para que haja paz em Jerusalém, paz naquela região, que proteja os árabes, os islâmicos de bem, os judeus, que esses terroristas eles se arrependam do que estão fazendo e que a igreja de Cristo que está lá possa resplandecer como uma luz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe Jerusalém e Israel, em nome de Jesus.